Olá, professores, aqui é Warner Hammer e hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que é bastante polêmico, né? Que normalmente a gente confunde bastante, que é a diferença entre clientes e discípulos. Será que os nossos clientes são os nossos discípulos? Então, o fator primordial é a gente também entender as gerações e o significado de cada palavra. Vamos falar primeiro sobre as gerações. As gerações, elas se conflitam muito em posturas, se conflitam muito em metas e objetivos. As gerações se confundem muito em cultura e as atuais academias hoje em dia, elas buscam uma nova geração. Vamos falar de 15 anos atrás, onde eu dava aula nas academias e os meus alunos verdadeiramente eram os meus discípulos, porque eles buscavam realmente um ensinamento propriamente dito dentro de uma arte marcial, dentro da cultura marcial, dentro da disciplina marcial. Então isso aí é um foco muito importante a gente lidar. E aí a gente fala o que é discípulo, né? De onde que vem essa palavra discípulo? Discípulo é exatamente isso. A gente não pode falar de discípulo, né? É inevitável sem pensar em Jesus e seus discípulos. As pessoas deixaram de fazer o que elas faziam para seguir suas ideias, sua ideologia, né? Os seus afazeres, seu comportamento. Então, o discípulo ele tem essa característica de fazer exatamente o que o mestre faz, de seguir, de acompanhar as ideias, né? A forma, a condução e ter uma única direção. Então, o que eu digo de discípulo? Discípulo é aquela pessoa que realmente você pode confiar que você vai sair de um lado para o outro e ela vai estar te acompanhando, vai estar imitando as suas atitudes, né? Por isso a importância do mestre, né? O mestre ter um bom comportamento, ter um comportamento disciplinar, exemplar, né? Porque você que é um mestre, você que é um professor, você vai dar exemplo para as pessoas. E isso aí que vai causar o lado positivo ou o lado negativo das suas ações. Então, definimos o que é a palavra discípulo, né? Que vem aí do seguir o mestre, né? Independente das circunstâncias. E que é cliente? A cliente, ela vem da palavra do latim cliens, e é alguma pessoa que adquire, né, algum produto ou serviço. No nosso caso de artes marciais e lutas, ela está adquirindo um serviço após um pagamento. Então, ela é um cliente, né? É um aluno, sim, mas ela é propriamente dito um cliente. E aqueles alunos que pagavam mensalidade lá atrás, há 15 anos atrás, eles não eram clientes? Sim, eram clientes. Mas o que caracterizava aquele aluno antigo era exatamente a parte de seguir, de ser realmente uma pessoa que, independente da circunstância, estaria junto com você. Um exemplo claro agora, voltando para a nossa realidade. Hoje, quando você não atende o seu aluno de maneira eficaz ou deixa a desejar em algum aspecto dentro da sua academia, o aluno simplesmente ele sai da sua academia e vai para uma academia ao lado ou próximo, ou simplesmente troca de professor. Por que isso? Porque ele é um cliente, ele tem o direito de ir e vir. Ah, mas o discípulo não tem? Não, o discípulo entendia. O discípulo, ele tinha essa mente blindada de falar assim, não, se o meu mestre está falando isso, é porque é isso. E é claro que o comportamento dos mestres antigos, até mesmo o meu, antigamente era realmente completamente diferente. Era um comportamento muito mais militar, né, propriamente dito. Né? O aluno chega atrasado, ia pagar flexão, ia corredor polonês, ia fazer várias coisas que na minha época isso era normal. A guarda estava baixa, pegava lá e dava tapa na cara do aluno para a guarda levantar. Quem nunca fez isso, né? Da geração antiga. Quem nunca mandou um aluno pagar flexão, canguru, entrar no corredor polonês? Então, assim, tem determinadas características de mestres, principalmente a geração old school, que hoje em dia não vai conseguir manter uma academia cheia. Não vai. Porque a disciplina hoje em dia, ela é pautada diante de um atendimento ao cliente voltado à qualidade de vida. Não é um atleta
que paga a tua mensalidade, não é um cara que vai ser um campeão, não é um cara que quer realmente chegar ao grau preto, à faixa preta, independente das circunstâncias. Não, são pessoas que querem qualidade de vida e podem sim ter esse tipo de objetivo, sem problema nenhum. Só que quando eles se deparam com a cultura atual de que aquele professor ali é um professor mais simpático, mais agradável, se preocupa comigo, me dá mais atenção, é, educado, higiênico, né? Porque tudo isso é importante. Então, assim, em outras palavras, as competências pessoais daquele professor sobressai a do outro professor. E voltando a falar, em competências pessoais e competências técnicas, 80% de um bom professor, ele precisa ter competências pessoais e 20% competências técnicas. O saber da aula, a didática, a técnica, a forma de conduzir um golpe é importante demais, lógico. O cara já se considera um faixa preta, é um grau preto, ou está caminhando para isso, é um instrutor, mas já sabe como fazer isso, a parte técnica. Agora, o que vai diferenciar realmente é a parte comportamental, né? Se a pessoa realmente sabe lidar com pessoas. Por isso, cada vez mais trabalhamos a parte comportamental na mente dos nossos professores, para que realmente tenham um resultado melhor. E se o objetivo é a academia cheia, é a nossa turma cheia, nossa aula realmente lotada, nós precisamos ter esse foco. E como fazer do nosso cliente um discípulo? Essa é a chave. Tendo um acompanhamento, fazendo com que ele realmente busque um resultado. E o resultado qual é? O resultado que ele espera, não é o resultado que você espera. Como a geração old school, eu tinha meus alunos e eu olhava para eles e falava assim, você vai ser um campeão. Mas nem sempre ele entrou na academia para ser um campeão. Eu tenho formado graus pretos, faixas pretas, ao longo dos meus anos, dos anos de treinamento e tal, que são atletas que realmente fora da curva, muito bons. Porém, tem outros que não são competidores. Então, cabe a nós, professores, identificar qual é o feeling de cada um, né? Qual é a maneira que nós vamos nos comportar diante do objetivo dos nossos alunos. Então, na geração que eu era da old school, eu olhava para ele, ou ele ia ser um atleta ou ele ia ser um grau preto. Eu dava até essas duas opções. Mas quando eu via que ele ainda tinha um jeito para ser uma coisa do que outra, eu investia naquilo. E muitas das vezes até contrariando o próprio aluno. Mas, enfim, era uma geração que o que falava era lei. A geração old school, ela tinha muito desses seguidores, né, desses discípulos. Quando um aluno saía da minha academia por algum motivo específico, porque eu falei de maneira mais grossa, ou não deixei treinar, ou mandei fazer alguma coisa que insatisfez o aluno, e ele saía da academia e ia treinar com outro professor, a primeira coisa que o outro professor perguntava é se ele já treinava, da onde ele veio e por que ele saiu de lá. Se ele tivesse sorte, simplesmente ia tomar uma surra por 1, 2 semanas e depois ia ser reportado para fora da academia. Ou não, o professor ia conscientizá-lo para voltar, porque dentro daquela academia eles não iam aceitar pessoas de outra classe. Era dessa forma. Então existia muita fidelidade de um aluno para o outro. Então quando esse aluno ele se decepcionava com o professor, ele parava de lutar. Porque a decepção era da arte marcial. Então ele achava que todos os professores eram iguais. Hoje é assim. Como é que é a cabeça do aluno hoje? Como é que é a cabeça do cliente? Simples. A cabeça do cliente é o seguinte: eu vou pagar, meu objetivo é esse, e se em tanto tempo eu não conseguir, eu saio e vou procurar outro lugar. É como uma loja, é como um produto, mas na verdade é um serviço. Se eu vou num restaurante e lá eu sei que a especialidade daquele restaurante é comida japonesa, eu vou ter que ter um bom atendimento. Porque se a comida for muito boa, né, que é a parte técnica,
pode até me satisfazer, mas se o atendimento for ruim, eu não volto mais. E se eu for num restaurante que a comida é razoável, mas o atendimento é fora de série, eu até volto e até dou feedback de orientação para que eles possam melhorar, porque o atendimento é maravilhoso. Quantas vezes nós entramos em alguma loja e fomos muito bem atendidos? Quantas vezes nós entramos em alguma loja e não fomos atendidos da maneira que esperávamos? E isso não é diferente das nossas academias, das nossas aulas. Quando a gente está predisposto a pagar um preço para ser bem atendido, que é isso que é o importante, nós temos que realmente fazer dos nossos clientes, nossos alunos, nossos discípulos. E como convencer um aluno a ser um nosso discípulo? Seguir exatamente as nossas orientações, fazer com que os passos dele sejam os nossos passos. Primeiramente, seja exemplo para que ele realmente confie em você. Confiança é um dos fatores primordiais para você adquirir um bom relacionamento com professor e aluno. É muito importante isso, ter confiança. Segundo, liderança. Liderar um time de alunos é muito importante. Só que essa liderança é você mostrar como fazer e fazer junto. Não é simplesmente mandar fazer. E acreditar no potencial deles. Acreditar no potencial dos seus alunos é um fator muito importante. Só que, é claro, 80% está na mão deles. As pessoas só mudam porque elas querem, não porque a gente quer. Mas o conscientizar e fazer com que aquele objetivo seja alcançado é suma importância para qualquer professor. Então, quando nós temos a faca e o queijo na mão, ou seja, uma academia bem estruturada, bons professores e bons alunos, nós temos a receita ideal para conquistarmos o sucesso. Então, para ser um bom professor hoje em dia, é isso que a gente tem que ter: bons discípulos. E quantos alunos você já formou? Hoje, a instrutor, a mesmo professor, ou quantos alunos já conquistaram os seus objetivos? Está na hora da gente colocar no papel os nossos cases de sucesso. Isso é muito interessante. Isso aí vai diferenciar quem são nossos alunos e nossos discípulos. Quando a gente coloca no papel o nome dos nossos alunos e os objetivos deles, parece que existe como eu posso dizer, existe uma responsabilidade maior nossa junto a eles. Porque quando a gente pensa, assim, meu aluno quer perder 10 quilos, cara, mas ele tem uma alimentação errada, ele só come besteira, ele só faz isso, ele só faz aquilo, não adianta justificar o erro dele. Você, propriamente dito, tem uma boa alimentação? Você, propriamente dito, sabe fazer exatamente um processo de acompanhamento? Porque eu não tenho a responsabilidade como professor de luta de cuidar da alimentação do meu aluno, não. Mas eu posso indicá-lo. Eu posso fazer com que essa parte nutricional seja direcionado por um profissional. E esse profissional, ele precisa entender que existe algo mais a ser colhido ali. Olha só a oportunidade que você está tendo para o seu aluno chegar ao objetivo. Quando você pega esse aluno e indica um profissional a mais, é claro, tem alunos que não têm tanta condição financeira para pagar um nutricionista, coisa desse tipo. Mas o importante é você orientá-lo. Tem tantos aplicativos gratuitos que dão orientações e, é claro, você tem que ter veracidade nas informações. O que aquele aplicativo está te passando que realmente tem case de sucesso? Quem é o profissional que você está indicando? Quais são os cases de sucesso daquele profissional? Qual é a especialidade dele? Então, quando você pega um aluno que tem problema de obesidade e você quer realmente mudar esse jogo, cara, é fundamental você se aproximar de algum profissional de nutrição para ajudá-lo. E isso vai fazer a diferença. Aí, beleza, esse é o objetivo dele, perder peso. Crie a estratégia certinho, né? Ou seja, o treinamento é segunda, quarta e sexta, é terça e quinta, é de segunda a sexta. Como é que é esse treinamento que ele vai fazer? Como é que pode ser feita essa perda calórica? Qual é a dinâmica que você vai realizar? E essa alimentação, como é que vai ser controlada? É realmente ser um coach do seu aluno. Isso vai mostrar segurança para ele.
Mande periodicamente, pelo menos uma vez na semana, mande alguma dica para ele. Ah, mas eu tenho 40 alunos. Pô, que bom! Se você tem 40 alunos, você tem 40 possibilidades de ter cases de sucesso. E você vai ter possibilidade de ter 80 alunos, ter 120 alunos. Qual é a sua obrigação hoje dentro da sua sala de aula? É cumprir realmente o que o aluno espera de você. Então, quando você atinge esse objetivo, propriamente dito, você está tendo sucesso. E isso é que falta na cabeça dos professores. Nós precisamos entender que o resultado do nosso aluno vai trazer mais aluno. Isso aí é óbvio. E fazer com que esse aluno se transforme em discípulo é fazer com que ele acredite no seu potencial. Essa é a fonte principal da matéria. Você precisa realmente fazer com que seus alunos acreditem em você, tenha confiança. E a liderança que você vai exercer sobre eles é diante da sua postura, do seu trabalho dentro e fora da academia, do que você posta nas redes sociais, do que você fala dentro da academia, do que você fala fora da academia, qual o exemplo que você está dando para eles e exatamente vai fazer com que eles entendam isso e sigam esse procedimento. E é claro, cada aluno vai ter um tipo de dificuldade, vai ter um tipo de limitação. Você vai precisar simplesmente motivá-lo para que ele alcance o objetivo ideal. E qual é esse tal objetivo ideal? Seja lá qual for, você precisa ter ferramentas para alcançar isso. E você já tem uma ferramenta, você já dá aula, você já tem recursos para fazer com que ele alcance seu objetivo. Um exemplo: ah, meu aluno quer ser um atleta. E olha que isso é um exemplo muito raro, que hoje 5% das academias recebem alunos querendo esse objetivo. Mas existem. E a gente não vai atender eles? Sim, vamos atender. Mas desde que nós tenhamos uma direção diferenciada dos demais alunos. Ser atleta busca a nossa veia de ser treinador, não de ser professor. O professor ele ajuda o aluno, o treinador ajuda o atleta. Mas tudo bem, o aluno que quer entrar na academia com o intuito de ser um atleta, podemos também atendê-lo. Só que eu acho que nesse momento você precisa ter aulas específicas para treinamento de alto rendimento, porque senão seu aluno vai se frustrar. E aí também você tem que saber qual é o nicho que você vai estar trabalhando. Existem aí as possibilidades de você trabalhar com nicho de atletas, com perda calórica, com alívio de estresse, com formação de professores. A arte marcial ela é muito vasta diante desses aspectos. Mas o fator primordial é você saber qual é o objetivo do seu aluno. Então, quando você tem o objetivo do seu aluno muito claro, você pode fazer dele um discípulo, sim. Mas hoje em dia é muito mais difícil, porque os alunos eles têm a tendência de ser clientes, não discípulos. Só que você é capaz de fazer essa diferença. Quando você busca verdadeiramente algo diferenciado, alguma ferramenta específica para que você possa acompanhar o seu aluno, ele vai te seguir seja lá onde for. Então, quantos alunos eu já tive aí que me deixaram, foram treinar em outras academias e não tiveram o mesmo atendimento, na verdade, não tiveram a mesma visão e acabaram voltando. Por quê? Porque em um determinado momento, os nossos alunos, eles, eles estão ali o tempo todo verificando o nosso comportamento. E ser um professor é uma responsabilidade muito grande, né? Se tratando de crianças, de adultos, de adolescentes, não importa. Ser um professor, a responsabilidade é grande. Você está ensinando uma arte marcial, uma arma branca, como se defender, como atacar, como agir de maneira de autocontrole. Como é que está a sua mente para isso? Então, tudo isso aí é um fator importante. O discípulo, ele segue exatamente os passos de um professor, de um mestre. Ele quer saber mais, ele é o cara que sempre no final da aula chama e conversa e te chama no privado, ele quer saber um pouco mais e discute a aula e acha e quer saber por que é daquela forma. Isso é um discípulo. Esses aí, os que reclamam, os que reclamam, é engraçado que as pessoas que reclamam da aula, da academia ou de qualquer outra coisa, são pessoas que querem, que gostam de
daquele ambiente. Porque elas estão reclamando porque é o jeito delas. Externar a insatisfação e não querer sair. Então, quando a pessoa reclama, ela reclama porque ela quer melhoria. E quando a gente tem essa observação, a gente entende que precisa ser mudado algo, é claro, ela poderia se chamar individualmente, mas tem pessoas que explanam a reclamação, mas não vejam isso aí como totalmente negativo. Peguem essas informações, façam uma análise e realmente, cara, essa pessoa está reclamando com razão. O que eu posso fazer para atrair ela e dizer que estaremos mudando esse tipo de ação ou estaremos atendendo a demanda? Tudo isso é muito importante quando a gente frisa um entendimento de, de solucionar problemas. Todos os nossos alunos entram na academia ou por amor ou pela dor. Então identifique isso, primeiramente. Identificando isso, solucione e vá além. Após o solucionar a dor ou satisfazer o amor, você busca através desse meio um estreitamento de relacionamento. Você, você se aproxima cada vez mais do seu aluno. E o seu aluno, ele mesmo vai começar a mudar o seu próprio comportamento. Por quê? Porque existe essa demanda de seguir o que o professor está falando. É claro que existe muito santo de casa não faz milagre. Dependendo do grau de intimidade que você tem com o seu aluno, você vai falar para ele fazer isso, vai falar fazer aquilo, e ele não vai escutar. Aí outra pessoa vai falar e ele vai obedecer. Isso é altamente normal diante da intimidade que você tenha com o seu aluno. Mas não se preocupe com isso. Se preocupe em fazer o objetivo dele ser alcançado. Se preocupe em fazê-lo ser seu discípulo. Mas tenha uma coisa muito clara na sua mente. Ele é seu discípulo, ele não é seu servo. Ele não vive para você. Ele acompanha seus passos. Ele quer ser um exemplo para que você se orgulhe dele. Normalmente nossos alunos eles fazem as coisas de maneira que atraia os olhares dos professores. Um exemplo é como o nosso filho que faz um desenho bonito e ele, ele quer o quê? Ele quer a nossa atenção. Papai, eu fiz isso para você. Papai, olha o meu desenho. Ele espera o reconhecimento. Nosso aluno não é diferente. Ele quer o reconhecimento o tempo todo. Por isso, quando eu falo assim, antes de qualquer correção, elogie seu aluno. Mas elogie de forma verdadeira. Eu acho que esse sentimento verdadeiro tem que existir o tempo todo na vida entre professor e aluno. Lógico que você vai ter que corrigi-lo, sempre. Mas o fator de você estar elogiando, agradecendo, mostrando para ele o crescimento, a desenvoltura que ele está tendo, observando, muitas das vezes ele faz uma sequência no saco de pancada ou na manopla, junto com um instrutor ou com outro amigo de treino, e ele olha para ver se o professor observou o que ele fez de certo. Isso é normal, sim ou não? É normal. E isso assim, é prazeroso, porque você está vendo a evolução dele. E ele está percebendo que existe essa observação. E no final da aula, chama todo mundo, parabéns fulano, olha como é que você evoluiu. Pô, estava observando sua entrada, sua movimentação, seu golpe. E tudo isso aí é muito importante. Isso aproxima cada vez mais o aluno do professor e cada vez mais transforma esse cliente em discípulo. Então, essa necessidade de transformar o nosso cliente em discípulo faz verdadeiramente a diferença nas nossas aulas. Porque o discípulo não sai das nossas aulas. Não sai. E quando ele realmente se sente um discípulo, a partir do momento que ele começa a faltar 2, 3 vezes, você faz uma ligação, manda uma mensagem, certamente o discípulo volta no dia seguinte. Se não no dia, mas ele vai te dar uma explicação, vai te dar uma satisfação, que ele se sente orgulhoso quando o professor entra em contato com ele, quando o professor se aproxima dele. Então, você pode observar que
que em determinados momentos da nossa vida, nós temos aí mentores. Eu acho que todo professor precisa de um professor. Todo mentor tem que ter um mentor. Todo coach tem que ter um coach. Então, quando o nosso mentor, o nosso coach, o nosso professor, ele se direciona para dar algum tipo de instrução para a gente, cara, eu, particularmente dito, eu fico muito feliz. E todo feedback é importante. Então, se você começar a dar esse feedback para todos os seus alunos, você vai ter realmente resultados surpreendentes. E entenda que o feedback é uma ferramenta muito importante, mas tem que saber fazer. Não pode ser um feedback de qualquer jeito. O feedback ele tem que ser dado com forma de conscientização, não uma forma de imposição. Né? Que tudo a gente faz. Eu não quero que você faça isso. Você está fazendo isso errado. Você não serve para fazer isso. De maneira alguma. Eu já agi muito dessa forma, essa pressão negativa. A sua pressão que você tem que dar com o seu aluno é uma pressão positiva. Como é que é a pressão positiva? Você é muito bom no que você faz, você é muito bom nisso, você é muito bom naquilo. Vamos fazer assim dessa forma para melhorar essa parte. Para melhorar essa parte. Para melhorar. Não que você seja ruim, você precisa melhorar. Que ele seja muito ruim de coordenação motora. Isso é normal acontecer, principalmente com os iniciantes. E são os iniciantes que vão ter mais, nós vamos ter mais trabalho, porque é a transformação. E transformação é a palavra-chave para se formar um discípulo. Porque é através da transformação que a pessoa vai ter credibilidade, confiança, vai ter realmente aceitação na parte social da academia. Quando a pessoa começa a se transformar, mudar tanto comportamento, tanto atitude, tanto direcionamento, tecnicamente, tudo muda. Então, quando a gente tem isso muito claro na nossa mente, o professor ele precisa estar direcionando esse aspecto para que esse aluno ele entenda que o nosso objetivo é transformar a vida dela. Essa pessoa ela tem dificuldades, mas essa dificuldade não é maior do que a vontade de vencer. E isso tem que ser muito claro. O discípulo, quando ele olha para um mestre, ele espera a palavra de carinho, de conforto, de ânimo, a palavra de fortalecimento. Porque muitas das vezes o discípulo ele está fraco ou ele está à busca de algo mais. Isso é normal. A busca do discípulo é constante em crescimento. Eu sou um discípulo. Eu quero muito crescer. Eu quero muito evoluir. Ainda. Mestre de Muay Thai, mestre de kickbox. Vamos crescer, cara. É estudar, evoluir. Por que eu quero estudar muito? Estudar mais? Qual é o meu propósito? Meu propósito é sempre poder ajudar as pessoas a crescerem profissionalmente. Isso hoje o mercado de trabalho está escasso. Então, para que a gente precisa melhorar? Porque, cara, o mundo está muito na mediocridade, está na média. E nós precisamos sair dessa média. Quando a gente sai da média, a gente alcança patamares melhores. E como é que um professor consegue isso? Tendo aulas cheias. O que é que vai fazer as aulas dos professores estejam cheias? Ter mais discípulos do que clientes. Exatamente isso. E os clientes, eles vão vir. Eles têm uma dor a ser sanada. Mas a partir do momento que eles se tornam discípulos, eles vão ter uma fidelidade maior. E é claro, essa conquista é diária. Não é da noite para o dia eu vou alcançar o objetivo do meu aluno. Né? Vai ter dias que eu vou estar estressado, que eu vou estar cansado. Esses dias não podem acontecer no nosso dia a dia. A gente precisa realmente filtrar. A gente precisa realmente blindar a nossa mente para os dias ruins, para os dias maus. Temos que fazer com que as nossas aulas sejam aulas exemplares. Que aí sim nós vamos atingir o objetivo que é fazer da nossa aula uma aula motivadora, uma aula energizada, algo que o aluno saia dali realmente feliz, mesmo que seja aquela coisa cansativa. Nossa, passei o dia todo no meu trabalho, foi um dia muito estressante, mas nós conseguimos. E isso que é importante, conseguir chegar no final do dia ou no final da aula com um sorriso, alegre, feliz, porque nós estamos fazendo o melhor para os nossos alunos, que serão os nossos discípulos. Então, essa fica a minha dica de você transformar o seu cliente em um discípulo. Espero que tenham gostado. Fique aí focado aí no crescimento.
Eu acredito muito no desenvolvimento de nossos professores, de nossos alunos, das nossas artes marciais, independente de qual for. A gente precisa entender que a responsabilidade de um professor de lutas e artes marciais é muito grande diante de uma sociedade que está repleta de mediocridade, de pessoas na média. Vamos avançar, vamos para cima, vamos dar algo a mais para ser algo a mais. Forte abraço, galera. Até a próxima.